A graça e a paz do Senhor Jesus. Muitas vezes, principalmente entre mulheres, né, a gente ouve elas dizendo o seguinte: eu tenho orado a Deus para que Deus tire os sentimentos que tenho por meu esposo. Eu tenho orado pedindo para que Deus tire os sentimentos de mim, mas Deus não tira. Pois eu queria que Deus tirasse esse sentimento e eu esquecesse a pessoa e vivesse minha vida. Por que isso não acontece? Bem, Malaquias capítulo 2, versículo 15, diz o seguinte: E o Senhor Deus, mesmo tendo o Espírito em sobra, fez um só. Por quê? Porque queria uma descendência santa para si. Nós vemos através desse versículo que Deus fez uma ligação entre homem e mulher espiritualmente através do matrimônio. Então, nós não conseguimos desligar deles, a menos com a morte. E quando nós temos uma ruptura amorosa, somos abandonados, passamos por esse processo de deserto, o que acontece? A pessoa que ficou, ele fica em um estado de vida, pois ele busca a Deus, ele tem o agir do Espírito Santo na sua vida, então ele está vivo e tem todos os sentimentos e dores pertinentes a isso. Já a pessoa que foi, ela está envolvida no pecado, morta pelo pecado, pois a palavra do Senhor diz o seguinte: em Tiago, capítulo 1, versículo 14, que no coração do homem tem a concupiscência gera o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então, a pessoa que está no pecado, ele vai ter morte espiritual. Então, pela morte espiritual, ele não sente dor. É a primeira coisa que a gente diferencia uma da outra. Então, passa todo aquele processo de morte psíquica, síndrome do coração partido, todas essas coisas, a pessoa que tem a ruptura amorosa, ele sofre. Mas por que Deus não tira o sentimento? Primeira coisa, irmãos, é que se Deus removesse todo o sentimento do seu coração, todo o amor, você não iria buscar, você não iria lutar. Foi essa dor que te aproximou de Deus, que te levou até Deus para buscar pelo teu cônjuge. Foi essa dor que te motivou a clamar e a buscar pela restauração. Então, esse sentimento, ele não vai ser extinto, não vai ser afastado do teu coração. Agora sim, ele pode ser diminuído e a dor pode ser transformada em uma busca com menos dor. Ela pode ser atenuada para que você possa buscar com mais sobriedade, com mais descanso. Que isso você vai conseguir através do descanso no Senhor, da confiança e da fé. Mas ela nunca vai deixar de existir, pois ela é um estímulo, é um combustível que te impulsiona a busca. Também existe outro perigo desse sentimento ser extinto. E às vezes acontece nas pessoas que abandonam a busca e muitas vezes até saem da presença de Deus. Muitas vezes abandona, deixa de ir à igreja e começa, né, a viver uma vida porque quer ser feliz, tem o direito de ser feliz, exige ser feliz. A pessoa começa também a entrar em morte espiritual. E muitas vezes até frequenta na igreja, mas entra em morte espiritual. Porque começa a se entregar aquela raiva, aquela angústia, aquela dor e acaba reproduzindo os mesmos comportamentos do cônjuge. Então começa a se envolver com outras pessoas e aquela dor vai dar vazão à paixão, porque vai ser um sentimento rebote, do mesmo que o cônjuge fez, do mesmo jeito. Então a pessoa começa a sentir todas aquelas emoções que o cônjuge sentiu uma hora. E então, através desse processo, ela tem uma sensação de não estar doendo mais. Mas lá no fundo, ela sabe que tem algo errado. A grande questão é que tanto o cônjuge que foi embora, quanto o que ficou, sabe lá no seu íntimo que tem algo errado e precisa ser consertado. A grande questão é que aquele que ficou, ele sente uma dor tão forte que faz com que ele busque a Deus e na busca com Deus ele vai experimentar diversas situações. Ele vai experimentar euforia, fé, muitas vezes raiva, desgosto, por conta da busca incessante e do sofrimento, mas
chega uma hora que esse sofrimento começa a diminuir. E ele vai reduzindo, reduzindo, reduzindo. E ele chega a um estágio de descanso. Aí, nesse estágio, a pessoa tem uma sensação, sim, de que não ama mais o cônjuge. Porque ele fica numa sintonia tão grande com Deus, numa intimidade tão grande, que ele se enche de fé e tem uma sensação de não estar doendo mais. Porque Deus arranca aquela dependência emocional da pessoa, aquele desespero inicial, e põe um amor verdadeiro. Aquele amor verdadeiro que tinha nele é reavivado por Deus, é acrescentado por Deus, então a pessoa já não sente mais desespero e dor. Porque em 1 Coríntios 13 diz que as características do amor, tudo suporta, tudo crê, tudo espera. O amor é bondoso, é benigno, não inveja, não busca iras, nem seus próprios interesses. Então, aquele sentimento de rejeição, de raiva, de paixão, de apego emocional, aquele desespero que nos impulsionou a buscar a Deus, agora deu espaço a um sentimento genuíno, lapidado, transformado, e faz com que a gente busque com serenidade, esperando em Deus, confiando e aguardando todo o processo que temos que cumprir. Então já não sentimos mais aquela dor. E nesse momento é muito comum as pessoas terem a sensação de que não amam mais os cônjuges. Muitas vezes as pessoas dizem, meu irmão, eu tenho uma sensação de que eu não amo mais meu cônjuge, isso é normal? Tá certo isso? Tem algum problema comigo? É normal, tá certo e não tem problema com você. É porque todo aquele sentimento eufórico, carnal e forte próprio do sentimento animal do homem, do id, aquela parte mais, né, humana, ele vai ficando extinto e vai vindo algo mais puro, mais sereno, mais doce que vem da parte de Deus. Então é nessas horas que as pessoas ficam num estágio de descanso tão grande que chega a confundir com a ausência de sentimento. Mas o sentimento continua existindo, o sentimento está lá. Ele só foi transformado. Ele foi filtrado e pego a sua essência boa e foi posto no coração do homem. Então ele é um fruto do Espírito e tem todas aquelas características: bondade, mansidão, temperança, domínio próprio. Então você vê que pessoas que chegam nesse estágio têm essas características e muitas vezes quem está na luta, quando conversa com essas pessoas, pergunta como é que você pode estar tão bem? Não sofre mais? Não dói mais? Sim, ainda existe uma dor, ainda existe um sofrimento, mas ele é usado como impulsionador, como catalisador para a busca, como combustível, e não para sofrer e se martirizar. Então, quando você se depara com sua história, comece a refletir. Comece a pensar, botar isso no teu coração. Que essa dor toda que você sente é para te levar a Deus. E Deus vai transformar isso num sentimento genuíno, puro, singelo. E tu vai conseguir orar, buscar pelo teu cônjuge, por tua família, sem aquela dor avassaladora. Agora, o mais incrível disso tudo é que quando eles saem, eles estão naquela paixão, naquele apego, naquela coisa toda, então eles estão sendo bombardeados nos seus sistemas neurológicos com os hormônios da paixão, dopamina, serotonina, e ele tem aquela sensação de paixão, aquele alvoroço, e depois vai se dando lugar à consciência, pois a paixão é um estado de demência temporário, ele está literalmente drogado por todas essas coisas. O pecado faz com que as glândulas estimulem e mandem todas essas cargas hormonais, né, essas cargas químicas, para que eles sintam essas coisas. Então isso ele vai sendo reduzido e a nossa ação, junto com o Espírito Santo, de oração, intercessão, busca, clamor, vai dando sobriedade àquela pessoa. Então, na medida em que nós paramos de sofrer, vai se gerando um equilíbrio no nosso cônjuge. Nós estávamos aqui sofrendo e eles estavam aqui aproveitando a vida. Então, nós vamos tendo instabilidade e quando vamos chegando aqui,
eles que estavam naquele momento de euforia vão tendo instabilidade, vão começando a refletir, porque a nossa santificação e a nossa cura gera cura e santificação neles, pois estamos ligados. E o Espírito Santo vai libertando eles, vai livrando eles de todas essas ações que fazem com que eles fiquem naquela situação. Então eles vão se equilibrando conosco, vão se equalizando, e aí vai tendo a libertação na vida deles. A grande questão é que quanto mais buscamos a Deus, oramos, jejuamos, nos consagramos, aprendemos, amamos e obedecemos, mais libertação vai para a vida dos cônjuges. Então, toda essa dor que você sente nesse momento é para te levar até Deus, para que você receba a cura, para que você confie em Deus, se entregue e através de você alcance o seu cônjuge. Então não reclame, não murmure, mas siga esse conselho, se entregue ao Espírito Santo, vá até Deus, confie e o Senhor fará a obra na tua vida. Você não pode se desesperar, porque o ambiente onde Deus está é um ambiente de cura e de libertação. Aquela mesma cura que veio sobre tua vida virá na vida do teu cônjuge. A mesma cura que te libertou das amarras do engano vai libertar teu cônjuge. E toda essa dor que tu sentia vai se transformar em calmaria e amor verdadeiro. E isso também vai refletir na vida do teu cônjuge, fazendo com que ele sinta a mesma coisa e seja liberto. O que o Senhor faz é perfeito. Basta que a gente confie e se entregue, sem ressalvas, sem medo. Então que você possa entender isso, aproveitar essa mensagem e meditar do melhor jeito de se entregar a Deus. Entregar teu coração por completo, para que Ele te mostre o que quer de tua vida, para que você receba a cura e a tua família. Pois o Senhor tem um plano de restauração, por isso você está aqui. Se o Senhor te chamou, te trouxe ao deserto, foi para restaurar a tua vida. Como diz em Oséias 2,14, né? O Senhor te leva ao deserto para te falar de amor. Amém? Que o Senhor te abençoe e te conceda o desejo do teu coração, em nome de Jesus.